Olha quem está de volta! Vai dizer que não estava com saudade. Hoje eu trago um vídeo muito bacana para vocês. Se liga aí após a vinheta. Você realmente conhece o conto de João e Maria? Em algum momento da sua infância, você deve ter ouvido falar neste conto. O que provavelmente você não sabe é que o conto que escutamos hoje em dia é muito diferente da história original. A primeira publicação deste conto remonta ali ao século XIX, mais precisamente o início do século XIX, ali quando os irmãos Grimm publicaram esse conto e a partir de então ele foi traduzido para mais de 160 idiomas, tornando este conto um dos contos mais conhecidos por todo mundo. E na verdade este conto ele faz parte de um compêndio, um grupo, um conjunto de contos que vão ali trazer várias histórias que foram reunidas pelos irmãos Grimm e traduzidas em vários idiomas por todo o mundo. Eu vou fazer um resumo da história que provavelmente você conhece. Sem ter o que comer, João e Maria são abandonados pelo pai e a madrasta numa floresta. Maria, então, os dois, na verdade, conseguem retornar para sua casa após Maria seguir um rastro de pedrinhas que ela havia deixado pelo caminho. Ao chegar em sua casa, o pai das crianças é convencido pela madrasta a abandoná-los novamente. Maria, então, usando o mesmo método que usou anteriormente, tenta retornar para sua casa. No entanto, ela deixou um rastro de migalhas de pão e ao perceber que, ao tentar voltar para casa, os pássaros haviam comido as migalhas de pão deixadas por ela no caminho, os dois, na verdade, percebem que estão perdidos na floresta. Os dois, então, ao caminharem pela floresta, tentando encontrar um caminho para sua casa, encontram uma casinha feita de doce. Mortos de fome, passam então a devorar aquela casinha, sem saber que na verdade aquilo era uma armadilha feita ali por uma bruxa. Em algumas traduções tem ali a menção de uma bruxa e em outras traduções a menção de um ogro, vai diferenciar de uma tradução para outra. A que mais conhecemos é a versão da bruxa. Os dois então são pegos pela bruxa. Maria é obrigada a alimentar o seu irmão, já que ele seria o primeiro a ser comido pela bruxa. Ali, numa reviravolta, os dois conseguem empurrar a bruxa para dentro do forno, onde João seria assado, e os dois conseguem fugir, levando ali um tesouro numa carroça e entregando ao seu pai. Conseguindo encontrar o caminho de casa, entregaram para o seu pai e descobrem que a madrasta já não vivia mais lá, havia desaparecido. Então a família viveu feliz para sempre. Essa é a história que provavelmente você deve ter ouvido falar quando criança. O que provavelmente você não sabe é que essa história ela é uma variação, ela foi uma adaptação feita pelos irmãos Grimm em cima da história verídica, a história real do conto. E eu vou trazer para vocês duas variações que remontam ali ao século XIV, lá na Europa. Bem, o que muitos não sabem é que este conto, assim como outros também do mesmo período, eles não são de autoria, de autoria dos irmãos Grimm. Na verdade, eles foram registrados, foram coletados através ali dos irmãos Grimm, que veio a se tornar uma publicação, um compêndio, um conjunto de vários contos. E na verdade esses contos eles remontam ali ao século XIV, mais precisamente ali entre 1315 a 1371 na Europa, num período conhecido como a Grande Fome, resultado ali de uma atividade no Sudeste Asiático, de atividades vulcânicas que veio afetar mais de 30 milhões de pessoas. Várias regiões da Europa passaram ali a ter fome, a passar fome dentro da Europa, em virtude das baixas colheitas e uma variação do clima. Para você ter ideia do como esse período foi
ruim para as pessoas daquele período, há relatos históricos de pessoas mais velhas, de idosos que passaram fome para deixar algo que comer para os mais novos. Casos de abandonos, como é o caso de João e Maria, no conto, casos de assassinatos e até mesmo casos de canibalismo. E é justamente neste período que vários contos passaram a surgir, a relatos, igual esse de João e Maria. Entre tantos relatos, entre tantas variações deste conto, dois chamam bastante atenção pela forma como é totalmente diferente da versão que nós conhecemos hoje. Uma delas é a versão romena. Nesta versão, os dois conseguem voltar para casa após deixarem um rastro de cinzas. Ao chegarem em sua casa, a madrasta então mata o menino, obriga, sem que o pai saiba, obriga a irmã dele a fazer uma janta, uma refeição com o corpo do menino e servir para o pai. O pai, sem saber, passa a se alimentar daquela criança, do filho dele que havia sido morto pela madrasta. A irmã então, ela se nega a comer daquela comida, daquela refeição. E nisso, ela esconde o coração do menino dentro de uma árvore. Após a refeição, os ossos do menino também são escondidos dentro da árvore. No dia seguinte, um pássaro ele entra na casa e passa a cantar a seguinte canção: Cuco, minha irmã me cozinhou e meu pai me comeu, mas agora estou a salvo de minha madrasta. A madrasta, com medo, joga uma pedra no pássaro, que ao invés de acertar o pássaro, acaba acertando nela mesma, em sua cabeça, que acabou levando à morte. Em outra variação, as crianças elas estão perdidas na floresta. E para tentar encontrar o caminho de casa, resolvem subir numa árvore. Ao subirem na árvore, elas encontram 2 telhados distantes, um vermelho e um branco. Elas então descem da árvore e resolvem ir até o telhado vermelho. Ao chegarem na casa, são atendidos por uma senhora gentil e amável, que diz ajudar as crianças, desde que elas não fizessem barulho para que o seu esposo, seu marido, não viesse acordar e a atacar as crianças no momento em que ele soubesse o que estava acontecendo. Na verdade, não era uma pessoa, um ser humano, era um demônio que morava ali. Os dois então são presos, ele descobre as crianças, ele sente o cheiro das crianças, os dois são presos e a irmã do menino é obrigada a alimentá-lo até que ele pudesse ganhar um pouco mais de peso, já que ele estava muito magro, para que o demônio pudesse se alimentar da criança. Por um tempo, a irmã do menino ainda conseguiu enganar o demônio, mas ele acabou descobrindo e ficou muito zangado com a atitude da menina. Ele então decidiu criar uma guilhotina para que pudesse cortar a cabeça do menino. E nisso, ao dar uma volta pela floresta, o demônio, as 2 crianças perguntam para aquela senhora que morava ali na casa, que decidiu ajudá-los, o que era aquela máquina, o que era aquele objeto e para que ele servia. Enquanto o demônio estava passeando pela floresta, os 2 enganam aquela senhora, cortam-lhe a cabeça e fogem com uma carroça cheia de ouro e prata. O demônio, ao descobrir tudo aquilo que tinha acontecido, resolve então perseguir os 2. Uma lavadeira que morava ali próximo vê tudo o que estava acontecendo e resolve ajudar as crianças. Nisso, ela diz para o demônio que iria ajudá-lo a atravessar um rio para que ele pudesse alcançar as crianças. Quando o demônio, passa então a entrar naquela ponte e tentar atravessar o rio, ao chegar no meio da ponte, ela puxa a ponte e o demônio acaba morrendo afogado. Os 2 então chegam até sua casa, contam para o pai o que tinha acontecido, entregam ali aquele tesouro para o pai, descobrem que sua madrasta ela já estava morta já há algum tempo e então aquela família viveu feliz para sempre. E aí, qual das 2 versões lhe chamou mais atenção? Conta aí para mim nos comentários.
Esse é o vídeo de hoje. Te espero na próxima. Tchau e até logo.